É a base. É você respeitar o outro. E eu dizia isso muito na delegacia de mulheres. Eu trabalhei muitos anos numa delegacia onde a violência doméstica era o comum. E eu dizia para as mulheres, eu dizia o seguinte, eu as acolhia, eu as defendia, eu fazia os procedimentos, mas eu deixava também uma coisa clara, nada justifica uma agressão física, ok? Eu sempre falei isso para os meus filhos todos. Se um dia a sua esposa fizer você perder a cabeça, respire fundo, saia de perto, nunca, nada justifica uma agressão física. Mas eu sempre falei também para as mulheres que eu atendi, que o respeito tinha que ser mútuo. Porque também, às vezes, acontece porque aí a pessoa chega, porque é isso, porque tu é isso, porque tu é safado, porque tu é corno, porque tu é isso. Justifica uma agressão? Não. Em hipótese alguma. Mas isso começa a desconstruir uma relação. Então, se tu não consegues, com aquela pessoa que tu vive a tua vida, que tu divide a tua energia, tu divide teu corpo. E corpo é energia. Se tu não consegues manter respeito, acabou tudo. Porque eu acho que é plenamente possível, e aí quem fala é a Marília, psicóloga, né, meu amor? A Marília pode, gente. A Marília acha que é Tô psicóloga, adorando. entendeu? Olha, a classe de psicólogo vai ficar brava comigo. Como é que eu consigo amar alguém se eu não admirar? Verdade. Eu tenho que admirar. Eu não consigo amar alguém se eu não admirar. Com certeza. E como é que eu vou admirar, amar e não respeitar? Porque o contrário é verdadeiro. Eu conheço várias situações de casais, de pessoas que se amam, mas não conseguem ficar juntos. Uma vez eu vi de um psicólogo, Rossando Clinch, ele disse... Amo de paixão, né, ele disse que o amor... de vê-lo pessoalmente. Ele falou que o amor ele é um sentimento refinado e que a base do amor, né, é um tripé, que é amor, respeito e admiração. Quando o amor, ele tá meio fraquejando, aí o respeito e a admiração segura. Se você não tá meio admirando, a pessoa perdeu o emprego, não tá ruim do dinheiro, não sei o quê, mas aí vem o amor e vem o respeito. Então ele fala ela que tem essa base e quando uma fraqueja, tem a outra. Se duas fraquejam, tem uma. Mas se você perder as três, aí não era amor. Olha, eu nem sabia que ele falava isso, hein? Por isso que eu adoro esse meu tio, de vê-lo pessoalmente. Quando você falou isso da admiração, isso corrobora com algo que ele já propaga na internet para milhares e milhares de pessoas. A admiração é um dos pilares de um sentimento que, como ele mesmo descreve, enfim, um cara que é extremamente estudioso, você conhece, o amor, ele é um sentimento refinado. É diferente do que acredito muito que você deve ter recebido na delegacia, porque amava, mas batia, mas ama, mas desrespeita. Isso aí não é amor. As pessoas confundem um pouco. E também eu acredito que tem aquelas relações neuróticas, né? Que a pessoa não consegue se relacionar se não tiver... Eu ouvi isso. Te juro que eu ouvi isso. Não, porque depois de uma briga, o sexo é melhor. Digo, o quê? Como é que é? Não. Aí eu... Terapia, bora fazer terapia, maninho. O que você falava para as mulheres que na época que você é delegada, então, na época, elas conseguiam retirar a queixa? Hoje a gente não... Isso, não existe, né? Isso não existe, mas na verdade, o que acontecia, e eu ouvia muito isso, e eu sempre dizia para os meus agentes, eu dizia assim... Eu quero pedir para vocês duas coisas. Uma, não julguem. E outra, não opinem. Certo. Porque a vivência daquela vítima que chega até a tua delegacia é completamente diferente da tua. Eu fui criada por uma mulher feminista, por um pai feminista. O papai sempre disse para mim, desde pequena, você pode tudo. Legal. Você vai conseguir o que você quiser. Legal. Corra atrás. Eu fui criada por pais extraordinários, tive uma rede de apoio de avós extraordinários, de tios extraordinários. Então, eu pude correr atrás. Com dificuldade? Sim. Pegava meu ônibus, chegava atrasado na faculdade, porque trabalhava o dia inteiro numa locadora de vídeo, ficava em pé 12 horas e as pessoas achavam que eu tinha visto todos os filmes. Ai, e filme tal é bom? Ótimo, mano, vi tudo. Eu tinha que rebobinar a fita, eu sou da época que rebobinava. Sim. Eu ficava pé da vida quando chegava uma fita que eu tinha que rebobinar. Tinha multa. Tinha multa, mas a gente que rebobinava, né, meu amor? Então, assim, perrengue como todo mundo tem perrengue na vida. Mas aquela mulher que chega até uma delegacia violada nos seus direitos, a gente não sabe pelo que aquela mulher passou.
E nem sempre uma separação é o caminho, porque as pessoas dizem, tem que se separar, então julgavam, apanha porque gosta. Ninguém gosta de apanhar. Agora, é muito difícil para determinadas pessoas sair do ciclo da violência. E aqui eu estou falando pessoas no geral, porque lê do engano achar que é só a classe mais pobre que tem dificuldade para sair de uma relação violenta. Não. Em qualquer camada da sociedade, é difícil você sair do ciclo da violência. E às vezes a separação não resolve. Por quê? Digamos, hipoteticamente, eu sou casada com o João. O João me bate. Eu me separo do João. O João vai com outro. O João vai bater, na segunda vai bater. O que é que a gente tem que romper com o ciclo da violência? Como? Atendendo também o algoz, o agressor. Por isso que nós criamos o CAMUF, Centro de Atendimento à Mulher e à Família, um projeto nosso, para atender os algozes, para atender os agressores, para que fossem rompido o ciclo da violência. E se a mulher optasse pela separação, muito que bem, mas não era isso que resolveria o ciclo da violência. Sim. E eu conversava muito com essas mulheres para dizer que o respeito tinha que ser mútuo. O respeito tinha que... Mas como é que você vai dizer para uma mulher que a autoestima está lá embaixo, que ela está se sentindo a pior pessoa do mundo, e que o seu companheiro, que não dá nem para dizer que é companheiro, né? Que o homem que vive com ela diz que ela não é capaz, que ela não pode, que ela é isso, que ela é aquilo, a autoestima lá embaixo. Porque vocês sabem tanto quanto eu e quem está nos ouvindo que existem inúmeros tipos de violência. Sim. Não só a física, né? A psicológica, a patrimonial, enfim, inúmeras. E aí como é que você vai dizer? Eu ia chegar como delegada, chegar para a mulher e dizer assim, olha, minha querida, a senhora não pode ficar apanhando, saia dessa relação. Não é dessa forma. Então eu tinha que acolher esta mulher, eu tinha que entender essa mulher, eu tinha que colocar essa mulher num trabalho psicológico, num acompanhamento para melhorar a sua autoestima, e tinha que trabalhar o homem também, para ele sair do ciclo da violência. Porque não justificando, mas o que acontece? Se você não trabalhar o homem agressor, a mulher vítima e os filhos dessa agressão, isso se perpetua, porque a criança vai crescer achando que é normal a mãe apanhar e o pai bater. Então você tem que trabalhar a família, não só a vítima.